há uma necessidade de você formar novos quadros e de você potencializar uma formação, uma renovação do movimento, resgatando os nossos princípios antigos da construção da CUT, mas sabendo aprimorar e aplicar uma nova metodologia de diálogo e de militância, de atuação, para que com isso a gente consiga fazer com que o despertar do interesse no jovem pela luta sindical, pela luta social, pela luta coletiva, venha à tona e com isso a gente consiga manter e empoderar as nossas entidades e fazer com que o projeto da classe trabalhadora ganhe mais força ainda nos próximos anos. Porque se a gente não tiver essa preocupação de formar novos quadros dentro de uma política de renovação com experiência, uma preocupação de aprimorar o nosso diálogo, ter uma política forte de comunicação e de combate ao monopólio da mídia, e ter uma preocupação de estar na base, trabalhando na base, dialogando com a juventude, a gente realmente tende a, daqui a pouco tempo, não ter um movimento sindical e um movimento social forte, porque a tendência é as pessoas se afastarem. E ao invés da gente ficar culpando o jovem trabalhador, o jovem que foi para a rua no passado, foi reivindicar, a gente tem que saber dialogar com esse jovem, saber quais são suas pautas, quais são suas bandeiras e trazê-lo para a luta. Então esse é o papel que nós temos que fazer, por isso temos que defender uma política de renovação, obviamente casada com a experiência de quem construiu os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores, mas é necessário realmente ter um olhar mais focado e com mais ênfase para o jovem trabalhador, para a juventude brasileira, para que eles construam de fato o futuro do nosso país. Nos sindicatos bancários de Brasília, eu e diversos colegas iniciamos a nossa militância, né, um pouco após tomarmos posse quanto bancários, mas entramos para a diretoria do sindicato no ano de 2004, na chapa encabeçada pelo companheiro José Afonso, que era uma chapa que tinha como nome Renovação com Experiência. Então, foi uma chapa que teve mais de 30% de renovação dos seus quadros, ou seja, companheiros e companheiras que estavam na primeira gestão, mas que tinha próximo aí a 20% de jovens, né, compondo a diretoria, ou seja, estávamos na primeira gestão, mas também tinha uma idade bastante nova, né, fazíamos parte de fato da juventude. E isso ajudou bastante o sindicato a se aproximar da categoria, uma vez que a categoria estava num processo muito grande de renovação. Então, naquele momento, você já tinha mais de um terço da categoria que era composta por jovens de verdade, na questão da idade, né? E o fato de ter a juventude representada no sindicato foi importante tanto eleitoralmente, mas também foi importante para que a gente soubesse dialogar, soubesse o linguajar, soubesse pensar atividades que despertassem o interesse naquele jovem e trouxessem ele para o sindicato. E para formar novos quadros, tem que ter política de formação, sim, tem que ter política de comunicação e muito trabalho de base. Na ausência dessa política, um mecanismo que pode forçar as entidades a criar uma política seria a cota para a juventude de 10%, como instrumento de fortalecimento de uma política para a juventude, mas não como a principal arma, porque não adianta você ter cota de 10% se não estiver casado com formação e comunicação. Então, é uma ferramenta que você utiliza durante o período até solucionar essa ausência de diálogo, de políticas afirmativas para a juventude dentro do nosso meio, seja movimento sindical, movimento partidário ou movimento social. Então, acredito que é uma política que pode me ajudar muito, a política de cotas para a juventude, mas como uma política transitória e não como uma política permanente.